Olá, meu nome é Luiz. Eu ajudo pessoas a saírem da depressão e chegarem até uma vida mais leve, com mais sentido. Então, aqui nas nossas lives de domingo, hoje eu quero conversar com você sobre um tema que, assim, o que que nos leva a sofrer? Eu acho que esse é o ponto, né? A gente tem que pensar o que que nos leva a ter essa sensação de que às vezes somos incapazes, de que às vezes a gente não dá conta, né? E isso vai acabar nos carregando e nos levando, vamos dizer assim, para o fundo do poço. Então vamos lá. Primeiro eu quero começar com algumas histórias. Imagina, primeiro, a situação seguinte. Você deseja muito alcançar algo na sua vida. Vamos supor que uma posição social, assim, que tenha algum dinheiro para ter uma vida muito tranquila, que não tenha que se preocupar mais com dívidas, vamos supor. E com o tempo, você vai trabalhando, você vai buscando as suas coisas e não necessariamente você alcança aquilo que você está sonhando, né? Você imagina que um dia você quer chegar em algum ponto, né, mais abastado na sua vida e você não está conseguindo chegar nesse ponto. Então, você começa a se frustrar com isso. E aí você começa a sentir que você é uma pessoa que não dá conta, que você não é capaz. Você começa a ver as outras pessoas conseguindo e aí você não consegue chegar lá, né? Pode ser que esse sonho surgiu porque você viu alguma pessoa bem-sucedida e você fala, eu gostaria de ter o carro que as pessoas têm, eu gostaria de ter a casa que as pessoas têm, eu gostaria de viajar para os lugares que essa pessoa viaja, aquilo que você imagina que ela vive. É bom ter isso em mente, né? Que tudo vai daquilo que eu imagino que ela vai ter. E aí, você não vai conseguindo, e aí você vai se sentindo frustrado, e aí começa a criar para você aquela ilusão de que você é uma pessoa que não dá conta, que não é capaz, porque você não consegue ter o mesmo parâmetro dessa pessoa. E aí você cai numa tristeza, pode ser que caia em uma depressão maior por conta disso. Isso é uma história. Agora vamos para a segunda. Imagina que você está num relacionamento, isso é muito comum de acontecer, né? E ali, dentro do relacionamento, você vai criando planos, projetos, não é? Você vai, vamos pensar, né? Que você vai construindo, né? Inclusive, você chega a construir algumas coisas com essa pessoa. E por algum motivo aí da vida, essa pessoa se vai, né? Se vai porque terminou, se vai porque a vida dela, né? Ela não está mais aí. E aí você desaba. Pode ser que isso tenha acontecido uma vez, ou pode ser que isso tenha acontecido várias vezes. E aí você começa a pensar que você não é uma pessoa que é capaz de ter um relacionamento saudável e tudo, né? Então, essa é uma outra. E poderíamos pensar também, caso você sempre queira tá aí, né, nas redes sociais e fica vendo o que que as pessoas têm, né, o que que elas alcançaram ou o que que elas mostram para você que alcançaram. E aí você olha para sua vida e não tá nada perto. E confesso para você, né, nem minha vida, acho que de poucas pessoas que estão aí vendo tem o parâmetro que às vezes está sendo mostrado aí, né, gente? Que às vezes de uma vez ou outra a gente consegue fazer algo legal, mas não é só isso a vida. Só que a gente vai vendo nas redes sociais isso acontecendo, a gente vai criando na nossa mente que isso é comum e aí começa a olhar, né, para as nossas vidas e começa a perceber que ela não bate com o que as outras pessoas estão vivendo, estão mostrando nas redes sociais, e aí isso vai fazendo a gente se sentir um pouco pior, né, em relação às outras pessoas nessa comparação que a gente faz. Contei essas três histórias para a gente chegar a compreender o que será que as três têm em comum, né? Aquela pessoa que sonha em galgar algo grande na vida, né? Sempre sonhou, sempre quis e não consegue. Aquela pessoa que está em relacionamentos, que participa ali, que ao longo do tempo ela vai construindo, né, essa história junto, vai criando essa história junto e de repente essa história termina. E essa aí é a pessoa que vai vendo nas redes sociais com seus parâmetros sobre o que é felicidade, o que seria legal de viver.
e para ser feliz você precisa disso, você precisa daquilo e daquilo outro, e aí você não alcança, né? Você olha para sua vida e você vê, não, mas não tenho nada do que as pessoas estão mostrando. E nas três situações é possível que você comece a se sentir pior, uma pessoa que fracassou, que não tem jeito, que nada dá certo. E algumas pessoas, infelizmente, chegam a querer desistir da própria vida por conta disso. E agora vem o ponto, né? O que que faz todas essas pessoas que eu contei as histórias antes aqui, elas ficarem sofrendo? Uma palavra: expectativa. O grande ponto de sofrimento da nossa vida são as expectativas que nós criamos. E tem uma questão. É claro que a gente precisa de expectativa para viver. É claro que em algum dia da vida a gente quer alcançar algo mais. Isso não é o problema. A questão é que muitas vezes a gente tem a expectativa e a gente se apega a ela. Ela se torna uma verdade na cabeça. E aí eu só posso ser feliz se eu alcançar aquele ponto. Então existe um psicólogo, né? Na verdade ele era médico e famoso, né? Freud, que ele ia falar exatamente isso. O nosso nível de sofrimento, ele está na distância daquilo que eu vivo hoje para aquilo que eu quero alcançar no futuro. Então, quando essa distância com aquilo que eu gostaria de ser, né, ou de ter, então, quando a distância disso é muito grande, o meu sofrimento aumenta. E pode ser que até você conheça alguns vizinhos que às vezes não têm como é que eu posso dizer assim? Não tem uma condição financeira às vezes tão boa quanto a sua, né? Ou você conhece alguém no seu trabalho e tudo. Eu lembro de uma moça que trabalhava comigo, né? Claro que eu torço e torcia que ela tivesse uma condição, né, bem melhor. Mas era interessante, porque ela falava isso: olha, eu tenho aqui meu salário mínimo e eu quero aposentar para cuidar da minha mãezinha, né, que já tá mais velha. Ela já tinha, né, essa minha colega já tinha mais de 60 anos de idade, estava prestes a aposentar. E algumas vezes eu cheguei a algumas festas, né, que ela fazia na casa dela, e o bairro inteiro ia na casa dela. E você via uma alegria, né, reluzente na pessoa. E quando eu comparava, né, com o meu nível de vida, assim, olha como que ela consegue ser feliz com aquilo que ela tem, e às vezes eu, na minha condição, não estava tão satisfeito com aquilo que eu tinha. E aí, começo a pensar, começo a estudar, e percebo o seguinte: qual que era a questão? Ela estava próximo de onde ela desejava, né? Ou de como ela desejava ser. Não quer dizer que se ela não tivesse algo a mais na vida dela, ela não ficaria feliz. Mas isso não era uma obrigação para ela. E para muitos de nós, e nas histórias que eu fui contando, a pessoa alcançar aquele nível mais à frente, isso é uma obrigação. Ela se sente obrigada a ter um trabalho melhor, a ter um relacionamento longo e duradouro, e ela sente que ela tem que ter o mesmo que as outras pessoas têm, ou que elas dizem que você precisa ter para atingir uma vida melhor. Eu lembro de viver, inclusive, isso em épocas que eu meditava mais e tudo, e gosto muito, né? E prezo muito por essas diversas filosofias que almejam o autoconhecimento. Só que quando elas criam um padrão de como você deve ser para ser feliz e realizado, isso começava a me criar sofrimento, e conheço muitas pessoas que criam sofrimentos porque elas geram essa expectativa de estar nesse lugar. Então, qualquer coisa na nossa vida, ela é passível, ela é capaz de criar um nível, né, de expectativa e de sofrimento. Porque tudo vai gerando o que é uma verdade. Então, assim, eu vou ser mais feliz se eu tiver um cargo, ou se eu receber determinado salário, ou eu vou ser mais feliz nesse relacionamento se eu conseguir um relacionamento longo, de longo prazo, ou eu vou ser mais feliz se eu conseguir tudo que as pessoas na internet estão me dizendo, ou eu vou ser mais feliz se eu atingir aquilo que o meu guru diz. Existe guru para tudo, né? Existe coach para tudo. Eu só vou ser feliz se eu atingir esse ponto. Então, em todos esses momentos, eu gero expectativa. É claro que a gente vai gerar expectativa. Isso é um ponto que a gente tem que ter muito em mente. Sem expectativa, eu não vou querer ir além, eu não vou querer buscar novas coisas. Então, eu não estou falando contra ter a expectativa. Tem expectativa, né? Quanto a ter um trabalho, uma renda melhor. Tem expectativa em relação aos relacionamentos, né? Se não existisse expectativa, né, dentro daquele relacionamento ao qual você está ali,
para que você vai se relacionar? Né? Vamos pensar nisso. Por que vamos me relacionar com alguém se eu não tenho expectativa nenhuma diante dessa pessoa? E também, expectativas, às vezes a gente olha coisas na internet, as pessoas mostram coisas legais, lugares legais. Por que não ter expectativa de poder viajar para um lugar desse? E aí organizar a sua vida para você chegar lá, né? E por que, caso você tenha uma vida espiritual, né? Por que não ter a expectativa de alcançar um nível espiritual maior? Tudo isso, tudo isso. Agora a questão é, quando a gente gera e a gente se apega a essa expectativa, isso pode começar a virar um sofrimento. E aí, né, algumas vezes eu cito aqui, eu gosto bastante, que é o Siddhartha Gautama, que é o Buda, também conhecido, que ele fala isso, a expectativa é que gera na gente o sofrimento. Então, de certo ponto, eu posso dizer que o sofrimento na nossa vida é algo um pouco inevitável. É até interessante porque em alemão tem a palavra paixão é Leidenschaft. E Leiden, traduzindo para o português, é sofrimento. Né? Então, se apaixonar por algo é um sofrimento. Porque quando a gente se apaixona pela profissão, por alguém, por um objetivo na vida, aquilo gera na gente um nível de sofrimento. E por quê? Porque eu estou num patamar e quando eu estou apaixonado é porque aquilo eu ainda não alcancei. E aí essa diferença do que eu tenho hoje para aquilo que eu almejo no meu futuro, isso faz com que eu sofra. Né? Então, um certo nível de sofrimento em nossa vida, se a gente busca algo, ele vai existir. Agora, qual que é o problema disso tudo? Né? Primeiro, é a gente se apegar a essa expectativa. O que é se apegar? É colocar para a gente, enquanto verdade, de que eu só vou ser feliz, eu só vou estar realizado no momento que eu atingir determinado ponto. Por quê? Por que isso é um problema? Porque se eu coloco para mim que eu só sou feliz se eu tiver algo ou alguém, eu estou falando para mim que hoje, então eu coloco no meu cérebro, eu ligo essa chavezinha de que hoje eu não sou feliz. Hoje eu sou uma pessoa insatisfeita, eu sou uma pessoa incompleta, coisa que nenhum de nós somos, né? Então eu crio essa verdade para mim, dessa minha incompletude, dessa minha insuficiência. Então só se eu atingir, então só aquelas pessoas que atingiram tal ponto é que serão felizes, é que são pessoas realizadas. Então eu não me coloco nesse lugar. Então eu não sou uma pessoa feliz. E aí eu começo a me colocar para baixo, né? Porque eu não sou, eu criei para mim um parâmetro de que eu não sou bem sucedido de forma alguma. E outra é o seguinte, como em geral, né, a minha expectativa ela tá muito além, ela tá em outra pessoa, ela tem alguma coisa, ela não tá na minha mão. Então, como eu crio essa verdade de que só lá, futuramente, naquele lugar, só com aquilo, eu coloco a minha felicidade, a minha alegria na mãos de outras pessoas, né? Em geral de outras pessoas, né? São aquelas pessoas que têm alguns bens, são aquela pessoa que eu sou apaixonado por ela, seja o que for. Então a minha felicidade vai estar na mão dessa pessoa. Então eu me coloco muito refém disso. E estando refém, né, dessa outra pessoa, dessa outra situação, eu vou estar sofrendo constantemente e como eu estou sempre em busca, eu estou sempre dizendo para mim que eu não tenho aquilo, que aquilo não está na minha mão, que aquilo não me pertence. E logo, eu sou uma pessoa incapaz, eu sou uma pessoa incompetente, eu sou uma pessoa que não mereço ser amada por ninguém, eu devo ser ruim o suficiente para ninguém gostar de mim, e tudo isso. E logo, quando eu vou reforçando para mim que eu tenho todos esses problemas, esses defeitos, né, por não ter atingido esse patamar que eu desejava, eu começo a me colocar, eu começo a criar essa crença, né, de que eu sou péssimo, de que eu não sirvo ou eu não sirvo para nada, ou eu não tenho condição de adquirir aquilo, ou então eu sou ruim, eu sou uma pessoa má que eu não mereço ser amado por ninguém. E quando isso enraiza dentro de mim,
é muito difícil eu enxergar a realidade. Daí para frente não é só expectativa, né? Daí para frente é difícil eu enxergar a realidade de que eu seja capaz de algo. Então começa a colocar na minha cabeça e aí começa aquela bola de neve, porque se eu já chego numa situação achando que eu não sou capaz, provavelmente eu vou evitá-la. Eu não vou dar nem abertura para que as coisas aconteçam. Ou então, se eu coloco a expectativa de que algo é bom, então vamos lá, até para a gente dividir e colocar isso de uma forma mais organizada, né? Então, se eu coloco a verdade, né? Se eu começo a me frustrar, primeiro vamos nessa, né? Se eu começo a me frustrar, eu vou então gerando em mim essa realidade que eu não sou uma pessoa capaz ou boa o suficiente para chegar naquele lugar ou ser amado e por aí vai. Então, ponto. Então, qual que vai ser a minha tendência? Vai ser eu evitar de viver essas situações. Eu começo a evitar. E aí vira a bola de neve, porque se eu não tento aquilo, eu evito, eu reforço para mim de que eu não sou capaz, né, de alcançar aquela situação. Então, ponto 1, eu viro essa bola de neve da minha incapacidade. Segundo, se eu crio um patamar, né, do que é muito bom, eu vou fazer o seguinte: tudo aquilo que eu alcançar no meu dia a dia ou na minha vida nunca vai ser bom o suficiente. Porque eu já coloquei para mim que só existe felicidade naquele, né? A única felicidade que eu tenho é aquela expectativa que eu criei. Seja dinheiro, seja um relacionamento, seja um status social, ou seja, né, como eu disse, né, dentro de algum aspecto religioso, né, de conseguir um nirvana ou uma iluminação, algo nesse sentido. Então, tudo que não diz respeito a isso, a essa expectativa que eu tenho, eu invalido. Eu falo que não é bom o suficiente. E aí, o que eu faço? Eu excluo, eu ignoro essa realidade. Então, eu queria ter milhões na minha conta bancária. Aí você foi lá e conseguiu um emprego que você vai ganhar muito dinheiro e vai ter uma vida tranquila. Mas não consegui aqueles milhões que eu desejava. E aí você desmerece aquele emprego que você tem, aquele trabalho que você tem, né? Que está te dando toda a sustentação da sua vida. Você está num relacionamento, né? Aí, por algum acaso, você está desejando um relacionamento. E aí, por um acaso, você não conseguiu aquela pessoa. Qualquer outra que surgir, você não abre o olho para elas, porque eles falaram, mas não é aquela pessoa que eu queria, né? Ou então, como eu disse, né? Você está aí vendo as redes sociais e as pessoas têm, sei lá, um carrão, viaja para milhares de lugares diferentes. Você não consegue ter exatamente aquilo que as pessoas têm, mas você ignora para o seu redor aquelas coisas boas que podem estar vindo para você. É a mesma coisa, né? Você segue uma vida monástica, religiosa, e você não alcançou o patamar, né, máximo que essa filosofia te propõe. Aí você começa a invalidar todo o bem-estar, às vezes, que você tem ali, né? É interessante porque é isso, né? Se a gente pensa, né? Eu que gosto, né? Essa iluminação é estar presente aqui e agora, com aquilo que eu tenho, e não naquela expectativa. Então, quando eu tenho essa expectativa, eu me lanço para outra realidade, a uma realidade que eu não vivo, que ela não é minha, que não faz parte da minha vida. Eu me lanço para outro patamar e eu paro, então, de viver a minha realidade. Eu começo a desconsiderar, eu começo a invalidar aquilo que eu estou vivendo aqui. E por invalidar aquilo que eu estou vivendo, eu começo a sentir que, então, se eu invalido o que eu vivo, eu estou me invalidando. Então, eu não tenho valor. E a partir do momento que eu não tenho valor, então, eu vou começar a me sentir bastante entristecido. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é exatamente essa reflexão de que o que nos faz sofrer, e um pouco, como eu disse, um pouco de sofrimento sempre vai existir, são as nossas expectativas. Porque é claro que a expectativa ela é importante para nos impulsionar a buscar alguma coisa, mas se eu coloco nessa expectativa a minha realização, a minha verdade, a minha felicidade, eu vou me frustrar. Claro, até para eu chegar nesse caminho, eu vou me frustrar ao longo do caminho, né, do meu exercício. Então, se eu me apego a essa expectativa,
e falo que eu só serei feliz se eu alcançá-la, olha só quantas coisas ruins vão acontecer. Então, o que é que a gente precisa fazer, né, para a gente não ficar só, né, nesse aspecto da expectativa nos fazendo mal? A gente precisa aterrissar na nossa vida, compreender o que é que eu tenho hoje. Pode ser que isso não te satisfaça completamente, mas tenho certeza que tem aspectos positivos na sua vida. A gente precisa ampliar o nosso olhar para a gente enxergar a nossa realidade, se aproximar dela o máximo possível, porque na expectativa a gente está se lançando, né, muito no futuro, muito em outra vivência. Então é trazer a gente para a realidade, é o que eu tenho hoje. Pode ser que você não esteja satisfeito com sua realidade, mas isso não quer dizer que você não tenha bons momentos, não tenha coisas felizes acontecendo. Então a gente precisa trazer o pé no chão e compreender que a expectativa é simplesmente um projeto. É legal ter projeto, mas as coisas na vida não necessariamente vão seguir os nossos planos. E se não seguir, a gente tem a flexibilidade de compreender que a gente pode criar novos, porque aquele plano, ele foi uma invenção, ele foi uma criação. Então, é a gente entender que as nossas ideias são nada mais, nada menos do que isso. Ideias, são projetos, planos. Eles não existem, não tem nada de palpável. E se por um acaso, infelizmente, aquela pessoa ou aquela situação que está do seu lado, se for, é compreender que você não depende dela para ser feliz, né? Cada um tem de fato a sua vida. E que quando, né, a gente está com muita expectativa em cima de uma pessoa, uma situação que a gente tem, é isso, a gente tem expectativas sobre ela. Você vai parar e prestar atenção que quando você está com alguém, ou você está num trabalho, alguma coisa assim, você já começa a criar planos, né? Ah, então eu vou poder fazer isso, eu vou poder fazer aquilo, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. E quando isso vai embora, não é só a pessoa. Na verdade, eu acho que o que mais dói é que vai embora nossos projetos, todos os planos que você criou sobre aquela situação, isso vai embora, né? Aquele relacionamento que você teve durante anos, ou por curto período, não precisa ser de muito tempo, não. Por curto período, você criou muita imaginação em cima dele, você criou muitas ideias, já pensou o futuro, como que ia ser junto, fazer isso e aquilo, e de repente a pessoa não está ali mais. Ela não foi só a pessoa que foi embora, foi expectativa. Vai doer? Vai. Só que, igual eu estou conversando com você, você saber que isso é apenas uma expectativa ajuda para que com o tempo isso passe, isso transforme, e aí gera espaço para a gente poder criar novos projetos, novas expectativas. Saber que é isso, a gente está aqui na vida para experimentar, né? E tudo isso faz a gente crescer. E desapegue da expectativa para você abrir para outras oportunidades, tá joia? Quero deixar aqui um espacinho para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser deixar algum comentário aqui, né? Tô aqui encerrando a live e espero ter ajudado um pouco aí você nessa caminhada aí da vida para torná-la, né, mais leve e trazer mais sentido para ela. Então, sem mais para o momento, terminando bem formalmente aqui, deixo um beijão para vocês e a gente se vê semana que vem, tá certo? Tchau, tchau!